Olá! O vídeo que eu preparei hoje é sobre a gente conversar sobre o planejamento. Então, como é que quando a gente vai fazer uma dieta, né, a gente quer melhorar os nossos hábitos alimentares, a gente precisa estar planejado. Isso significa que a gente tem que ter organização na nossa rotina. Porque se a gente não tiver organização na nossa rotina, acaba que fica muito mais difícil da gente conseguir. Então eu vou passar alguns tópicozinhos que eu acho que são bem importantes nessa questão de planejamento, organização da rotina, que são muito importantes para a gente conseguir ter resultado e ter sucesso no nosso tratamento e também conseguir manter esse corpo dos sonhos que a gente tanto deseja, tá? Então, primeiramente, a gente tem que ter organizado o nosso dia. Então, qual é a primeira refeição do dia? Então, a primeira refeição do dia vai ser o café da manhã. Então, qual será o seu café da manhã? Você já tem que ter organizado já no dia anterior qual será o seu café da manhã, né? Para você não chegar durante a refeição e não saber o que consumir. Então, tem que estar planejado no dia anterior. Sente-se para fazer essa refeição, tá? A gente tem que dar atenção plena às refeições em que a gente está fazendo no momento em que a gente está fazendo, tá? A gente tem que mudar os nossos hábitos e não pensar que a gente tem que fazer dieta por um período específico, porque a pessoa que ela quer chegar naquele corpo dos sonhos, ela tem que saber para ela se manter nesse corpo dos sonhos que ela está, ela vai ter que manter os mesmos hábitos que levaram ela a chegar até esse corpo dos sonhos. Porque se ela consumir novamente aqueles hábitos alimentares inadequados, ela vai voltar para aquele corpo inadequado, que não é o corpo do sonho dela, tá? E só assim ela vai conseguir manter esses resultados, tá? Então, escolha pelo menos 3 refeições ao dia para você começar a adicionar uns chás fitoquímicos. Bem interessante agora no frio, aqui no Rio Grande a gente está na época do inverno, então é interessante a gente colocar alguns chazinhos fitoquímicos, tá? Então chás que tem polifenóis, então chá verde, todos os chazinhos naturais, o chá de carqueja, vão trazer bastante benefícios pra gente. Por exemplo, depois das refeições pode ser um chazinho de hortelã, que é um chazinho digestivo, no período da noite pode ser um chazinho de melissa, mulungu, né, camomila, que são mais calmantes, tá? Importante a gente reduzir o consumo de açúcar e inclusive de adoçantes, principalmente os artificiais, para a gente melhorar a nossa microbiota intestinal, modular a nossa carga glicêmica também, então a quantidade de glicose das nossas refeições, para a nossa insulina trabalhar melhor, né? Então, se vocês vão olhar o primeiro vídeo ali, eu explico um pouquinho sobre a ação da insulina. Então, como é importante às vezes a gente manter esse nível de glicose, essa carga de glicose da refeição mais baixa na nossa corrente sanguínea, para a gente melhorar a nossa ação da insulina e melhorar também o nosso perfil hormonal do nosso corpo, tá? Não é necessário a gente comer de 3 em 3 horas, também tem um vídeo aqui explicando. Eu gosto da ideia de a gente respeitar os nossos sinais fisiológicos do corpo, né? Da gente respeitar os nossos sinais de fome, respeitar os nossos sinais de saciedade. Claro, não deixar essa fome chegar ao extremo, né? Quando a gente não consegue controlar a quantidade que a gente vai comer demais, aí sim, talvez seja interessante a gente colocar um lanchinho ali no intervalo, justamente para a gente não consumir demais algum alimento no horário da noite, talvez, tá? Mas é importante a gente respeitar esses sinais fisiológicos do nosso corpo. Cuidar com o excesso de sódio, mas isso não significa que a gente não deva colocar sal nos alimentos. Mas evitar aqueles embutidos que têm uma quantidade muito alta de sódio, os alimentos industrializados, né? Então a gente pode estar utilizando os temperos naturais para não estar utilizando o sódio numa quantidade muito exagerada, né? Porque no nosso corpo ele pode causar uma retenção hídrica, aumentar a pressão arterial, né? Então não é tão interessante a gente consumir o sódio em excesso, é um mineral natural, mas ele também deve ter um controle do seu consumo, tá? Não fazer restrição seguida de compensação, né? Então, por exemplo, assim, na noite anterior, por exemplo, era domingo, ontem era domingo, então a gente está consumindo uma quantidade muito alta de alimentos, principalmente com uma carga glicêmica mais alta, então alimentos mais fora da rotina, açúcares, farinhas brancas,
excesso de gordura, do churrasco, por exemplo, e daí no dia seguinte a gente tentar compensar, equilibrar aquilo, não consumindo nada, né? Fazendo uma restrição muito severa. Não. A gente tem que saber que sempre moderação é a palavra-chave. Então, exagerei no dia anterior, no dia seguinte volta para tua rotina normal, com legumes, frutas, né? Água, não esqueci da água, água é muito importante, né? Então, voltar para tua rotina normal, os exercícios físicos, que tudo vai normalizar, tá? E visualizar o nosso dia por completo, tá? Isso é muito importante. A gente vai visualizar todo o dia, né? Então, não deixar para chegar nos horários assim e, por exemplo, é 6 horas da tarde e eu chegar com fome e o que eu vou comer, né? Não, isso já tem que estar organizado. Então, da mesma forma que a gente vai pensar o café da manhã no dia anterior, a gente pode deixar organizado o dia todo. Isso vai facilitar bastante pra gente, tá? E outra dica muito importante é a questão do sono, tá? Então, tentar dormir mais cedo, dormir bem, dormir tranquilo, fazer uma higienezinha do sono, né? Então, evitar ficar mexendo muito no celular, olhando muito a TV ali logo no horário de dormir, talvez assim, não enquanto estiver no quarto, olhando TV, mexendo no celular, porque essas luzes brancas e azuis, né, elas acabam interferindo na nossa ação da melatonina e vai interferir na nossa noite de sono. Não tendo uma noite de sono tranquila, vai alterar um pouco a nossa produção e nosso perfil hormonal, o que vai dificultar o nosso processo de emagrecimento e também vai dificultar a gente se manter no nosso peso ideal. Se gostou desse vídeo, curta, né? Dá um curtizinho. Se ainda não me segue no canal, clica ali no cantinho e começa a seguir, que sempre vai ter dicas sobre nutrição e também algumas receitinhas.